Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 159. A quem segues? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Ele diz que, na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se, para isso, em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios no mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje com o tema A quem segues? E Emmanuel vai nos explicar, através desta passagem evangélica. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Nós vamos ter diversas sugestões, seja de pessoas encarnadas, seja de pessoas desencarnadas. É o que ele diz, não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Ele está continuando a falar da mesma coisa. Ele está dizendo que não somente desse plano material nós vamos receber esses alvitres, que é conselho, sugestões, tendentes, ou seja, inclinando
para que haja um desvio das realizações mais nobres. Ele está, em resumo, dizendo que nós estaremos sujeitos, através desse plano material que nós estamos nele, diversos conselhos, nos inclinando para que a gente possa fazer coisas negativas, para que nós possamos desviar daquelas realizações que nós temos que fazer mais nobres. Ele diz que na esfera invisível, agora ele vai falar do plano espiritual. Imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesmo. Anteriormente, ele falou do plano material. E aqui agora ele está falando do plano invisível, do plano espiritual, que nós temos essas influências também. E ele diz que isso ocorre no círculo das cogitações, ou seja, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. É aí que nós vamos ser influenciados. E, da mesma forma que ele diz igualmente, que vai determinar perspectivas, ou seja, que vão nos enganar, que não coadunam, ou seja, que não combina com os nossos deveres. Essas criaturas atrasadas vão tentar para que nós possamos desviar do caminho correto e ir para o caminho equivocado. Esta outra parte, ele diz que, na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Ele está dizendo que, se nós somos discípulos sinceros, nós compreendemos isso, que nós podemos ser influenciados pelo plano material ou espiritual. Agora, cabe a nós, outros, mantermos o nosso foco no Evangelho de Jesus. É isto que nós temos que ter e nós refutarmos qualquer coisa que não esteja ligado a Jesus Cristo. Diz ele que quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. Esse imperativo que ele está referindo, que é contundente, incontestável, essa obrigação de nós estarmos juntos com o Evangelho de Jesus, quando nós esquecemos isso, as maiores perturbações podem vir até nós. Então, nós estaremos sujeitos a ter perturbações. E ele continua na outra parte dizendo ainda que o aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. A palavra desvario é delírio, loucura. Então vejamos, ele está dizendo para nós que o aprendiz ainda, que não está centralizado nos ensinos do mestre, acredita que pode fazer as duas coisas, atender os dois senhores, a Jesus e ao mal, como ele disse no seu evangelho. Não tem como você atender as duas coisas. Ou você opta por um ou pelo outro. Como nós optamos pelo Mestre Jesus, nós não queremos o outro. Mas tem pessoas que às vezes estão ali no princípio, eles podem cair nessa questão, achando que pode. Ele pode, por exemplo, ir no centro espírita,
fazia suas orações, está lá e tal. Muito bem. Aí ele sai de lá, ele acha que pode começar a fumar, falar mal das pessoas, pode beber, até cair no chão, e assim por diante. Então ele está equivocado. Ele está fazendo mal para si mesmo. Esses desvarios que ele está dizendo, não tem como. Vai o quê? A cometer, a prejudicar a sua paz da sua alma. E continua dizendo que justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparam-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva, a cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios. Ele está dizendo nesta parte, existe justificativa para determinadas doutrinas novas, que valem-se de filósofos improvisados. Vejam bem, não é um filósofo. Ele confere aos instintos a coisa mais importante da vida. E aí eles vão se preparar para os fracassos, nesta necessidade da edificação espiritual, cada vez mais viva e mais importante, imperiosa. Nós já vimos no mundo diversas seitas que são criadas com todos os tipos que nós já percebemos. Ela vai até um determinado momento, depois ela acaba. Aí surgem outras que estão desvirtuando essas criaturas, que são muito materialistas, não pensam no Evangelho de Jesus, se dizem materialistas e também atacam a doutrina espírita, o cristianismo de toda forma. E conclui, poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Como diz a frase inicial, Jesus não ensinou esse tipo de coisa. Jesus, que nos disse anteriormente, e está no seu Evangelho, nós não temos como servir dois senhores. Assim, nós temos que pensar na nossa vida, como que nós estamos agindo, os nossos hábitos, se nós estamos transformando aqueles hábitos ruins, como falar mal da pessoa, para que nós possamos falar bem, buscando uma virtude naquela pessoa. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.